duas vezes. Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, e diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. O ano de 2022 está terminando. Nós temos aí poucos finais de semana, mais precisamente nós temos mais 2 domingos, porque o próximo, terceiro, nós já estaremos no ano de 2023. E quando nós vamos chegando no final do ano, nós começamos a fazer uma série de coisas, e uma delas é que nós começamos a olhar e meditar a respeito de tudo que nos aconteceu. É natural que neste último período do ano, nesta última caminhada que nós temos, nós vamos andando pelo caminho, vamos meditando, vamos pensando nas coisas que aconteceram, nas coisas que sucederam, e muitas das vezes nós deixamos de nos atentar para aquilo que realmente de bom aconteceu. E muitas das vezes nós não enxergamos as realidades. Aliás, no nosso dia a dia, às vezes nós não discernimos a presença de Deus junto de nós, né? E é por isso que eu queria, nesta noite, que nós pudéssemos meditar um pouco a respeito dos nossos encontros com Deus, mas eu queria que nós meditássemos a respeito dos nossos encontros com Deus no nosso dia a dia, como nós temos encontrado com o Senhor nos nossos dias, porque você pode fazer uma análise e olhar para que durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, nós nos deparamos com Deus, ou melhor ainda, Deus está junto conosco e nós às vezes não percebemos. A minha oração é que você possa ser edificado em sua fé. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus te ajude a refinar a sua percepção a respeito da presença de Deus e mais ainda, da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Meu objetivo nesta noite é que Deus possa te tocar de tal maneira que nesta caminhada final para o ano de 2022 e no início do ano de 2023, você seja despertado para poder perceber a presença de Deus no seu dia a dia, para que em todos os dias da sua vida você tenha encontros reais, perceptíveis e visíveis com Cristo. Então, a gente vive num tempo, e o tempo que nós vivemos é um tempo muito peculiar, é o tempo da comunicação visual. Hoje, os recursos tecnológicos são muitas das vezes indescritíveis. Há 3 décadas atrás, algumas coisas que nós temos hoje, elas não eram possíveis. Nós não conseguimos sequer imaginar, nós não tínhamos noção que você conseguiria imaginar que há 3 décadas atrás você iria pagar contas com o seu celular, né? Hoje, né, a gente paga a conta com o celular. Você chega, aproxima o celular da maquininha, né, e você está ali já com ele programado, seu cartão já está ali programado, e você paga a sua conta e vai embora, né? Algumas pessoas, elas abrem a porta de casa com a aproximação do celular, ou seja, vai chegar um tempo que se você perder o celular, você não entra nem dentro de casa, né? Então tem certas coisas dos nossos dias que essa tecnologia, ela às vezes tira a gente um pouco da realidade. Eu não sei se você já viu aí alguns vídeos que são feitos a sobreposição de imagem em vídeos, que faz com que a gente duvide do próprio vídeo, né? São coisas que
tecnologia visual, e isso vai muito além. Se você nunca foi na China, você consegue fazer um passeio pelas muralhas da China, visualizando como que elas são. Você consegue ver detalhes de coisas que você não via, né? Filmes que fazem com que você assista e você já nem sabe o que é efeito especial e o que não é efeito especial, porque já não é mais perceptível. Então, essa tecnologia moderna, ela está tão avançada que às vezes nós temos essa dificuldade de discernir o que é realidade do que é fantasia. Sabe qual que é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que essa cultura visual tem feito com que as pessoas tenham a necessidade de ver para crer. Porque nós vivemos o tempo que é assim: nem vendo eu acredito, e quando a gente vê, a gente fala, eu não creio, porque é assim que está. E aí, quando nós transportamos isso para Deus, quando nós falamos a respeito de Deus, as coisas então complicam de verdade, porque alguns então perguntam, aonde está Deus? Eu não consigo vê-lo, como que eu posso ver Deus no meu dia a dia? Como é que eu vou ter este encontro com Deus? Nós estamos vivendo um tempo de muita informação sensorial, e isto faz com que nós tenhamos essa dificuldade de perceber Deus nos pequenos momentos. Mas a boa notícia da noite é que este não é um defeito nosso. Se você olhar para esses discípulos que não tinham tecnologia nenhuma, eles também estavam com essa mesma dificuldade. O que então nos leva a poder afirmar e ter a certeza de que o problema não está na tecnologia, o problema está em nós mesmos. O problema é a maneira como nós agimos. A palavra de Deus, ela nos fala que há coisas visíveis, que há coisas invisíveis, mas a palavra de Deus, ela nos desafia a crer naquilo que nós não vemos, a esperar naquilo que nós não podemos sentir. Aqueles discípulos, eles estavam no caminho em direção a Emaús, e eles ali estavam falando de questões espirituais, estavam preocupados com algumas revelações da palavra de Deus, mas eles caminhavam junto com Deus e não se apercebiam disso. Eles caminhavam junto com Jesus, preocupados com Jesus, mas não perceberam que eles caminhavam com o próprio Jesus. A dureza do coração deles naqueles momentos fez com que eles não reconhecessem que eles estavam junto com Deus, que eles caminhavam com Deus. A percepção deles ofuscou de tal maneira que eles que caminharam com Jesus durante muito tempo, que andaram com Jesus, que se alimentaram com Jesus, que eram discípulos de Jesus, mas no caminho de Emaús não discerniram que andavam com o próprio Jesus, né? Da mesma forma, muitas das vezes nós também não percebemos Deus conosco. Da mesma forma, muitas vezes nós não conseguimos nos dar conta de que Deus está conosco. Os muitos cuidados deste mundo às vezes fazem com que nós estejamos diante de Deus e não percebemos Deus. Philip Yancey, no seu livro Encontrando Deus nos Lugares Mais Inesperados, ele faz um excelente questionamento. Philip Yancey diz assim: não será possível que nós também não tenhamos nos tornado tão obtusos, tão estúpidos, de tal forma que em nosso dia a dia não enxergamos Deus? Você pode encontrar Deus em uma simples caminhada, como aconteceu com estes dois discípulos, com essas duas pessoas registradas neste texto. E a pergunta que eu te faço é: quais lições nós podemos aprender deste encontro casual com Deus? Porque para encontrar Deus no nosso dia a dia, nós precisamos aprender a enxergar além de nossas próprias preocupações. Aqueles discípulos, eles vinham no caminho de Emaús e eles estavam verdadeiramente preocupados com uma série de coisas. Se você olhar comigo aí, a partir do verso de número 18, o final do verso 17, a partir do verso 18, diz assim: eles pararam entristecidos. Verso 18: porém,
chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já está o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Percebam, a preocupação deles era com questões espirituais. Eles estavam preocupados com algumas questões, mas eram preocupações pessoais, mesmo sendo questões que tratavam da palavra de Deus, da revelação de Deus, da vinda do Messias, mas eles estavam ali preocupados como que se dependesse agora deles. E as preocupações pessoais não resolviam os seus problemas. E mais ainda, as preocupações pessoais, elas os impediam de ter um verdadeiro encontro com Deus. Eles caminhavam com Jesus, mas o fato de estarem com o coração cheio de preocupações impediam que eles desfrutassem da graça da presença de Jesus. Porque se eu caminho com Jesus sem saber que Ele está comigo, eu não desfruto de sua presença. E é o que estava acontecendo com eles. Nós não podemos permitir que as nossas preocupações impeçam o nosso encontro com Deus. E esses discípulos no caminho de Emaús, eles estavam preocupados com o futuro de suas vidas, o futuro da nação. Eles não perceberam a presença de Deus. Às vezes nós estamos caminhando preocupados com o futuro dos nossos filhos, com o futuro do nosso emprego, com o futuro do nosso casamento, e não desfrutamos da presença de Deus, que é realmente quem pode cuidar do nosso futuro, que é o único que pode verdadeiramente trazer uma resposta para as nossas angústias. Ao invés deles estarem se derramando diante de Deus e buscando a resposta da parte de Deus, eles caminhavam preocupados, e a preocupação deles era: e agora? Aquele que era o único que poderia retomar o reino, o domínio de Israel, aquele que iria nos livrar do império dos romanos, ele morreu. Nós estamos sozinhos. Percebam, na preocupação deles, eles se esqueceram que Deus tinha o controle de todas as coisas. Na preocupação deles, eles se esqueceram que Jesus havia prometido que ressuscitaria. Na preocupação deles, eles sequer cogitaram a possibilidade de que Deus iria restaurar Israel de outra forma. As preocupações, muitas das vezes, elas fazem com que nós não nos apercebamos da presença de Deus. Quando nós estamos focados em torno dos nossos interesses, quando o nosso foco, a nossa concentração é o mundo que gira em torno de nós mesmos, nós perdemos a oportunidade de perceber a presença de Deus. Quando nós olhamos para dentro de nós e não para o Senhor que está sobre nós, nós não percebemos Deus. E esses discípulos caminhavam assim. O Senhor, Ele quer nos levar a este nível de compreensão que vai além do visível. Nós, pela fé, nós enxergamos aquilo que não se pode ver. Pela fé, nós cremos naquilo que ainda não veio à existência. Então, se nós caminhamos por fé, nós não somos movidos pelo que vemos, muito menos por aquilo que não vemos. Pela fé, nós caminhamos mesmo que ainda não faça sentido. Pela fé nós suportamos mesmo quando nós não temos as respostas. Pela fé nós paramos de olhar as nossas preocupações pessoais e vamos ter uma percepção de vida mais profunda, e vamos ter um relacionamento mais íntimo com o nosso Deus.
E quando nós aprendemos a enxergar além das nossas preocupações pessoais, então nós também vamos aprender a ouvir Deus através das pessoas, porque Deus coloca pessoas no nosso caminho para poder às vezes nos dirigir. Acompanha comigo aí, capítulo 24, a partir do verso 22. Os próprios discípulos, eles testemunham que era verdade, que algumas mulheres que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Nós temos que aprender a ter esta capacidade de ouvir Deus através das pessoas. Às vezes um amigo, às vezes um sermão, às vezes uma mensagem, às vezes Deus falando dentro de nós. Olhe para os discípulos, eles primeiro, as mulheres já haviam dito, Jesus está vivo, mas eles não perceberam que Deus estava falando com eles através das pessoas. Os anjos afirmaram, ele vive, mas eles não perceberam que Deus estava falando, mesmo no meio sobrenatural. Até algumas pessoas confiáveis, percebam, alguns dos nossos foram, mas ainda assim, eles não perceberam que Deus estava falando através das circunstâncias. Deus falou através das mulheres, Deus falou através de anjos, Deus falou através de outros discípulos, mas eles não perceberam a voz de Deus. Deus já havia falado nas Escrituras de que os profetas estavam revelando de que o Cristo viria e que tomaria as nossas dores, mas ainda assim eles não ouviram nem mesmo as Escrituras. Às vezes no nosso dia a dia, nós estamos tão envolvidos com as coisas que nos cercam, às vezes nós estamos tão envolvidos com as nossas preocupações, que nós simplesmente, além de não percebermos Deus conosco, nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não ouvimos a voz de Deus nas Escrituras, nós não ouvimos a voz de Deus através de um bom conselho, nós não ouvimos a voz de Deus através da pregação da palavra, nós simplesmente não ouvimos a voz de Deus. Sabe uma coisa que às vezes me angustia como pastor? É que às vezes, e eu tenho certeza que o reverendo Maurulene passa pela mesma situação, às vezes a gente está pregando, e daqui a gente está pregando, e a gente está vendo todas as pessoas, e a gente está vendo que algumas pessoas simplesmente não estão ouvindo, estão de corpo presente, mas não estão ouvindo. Elas estão às vezes fazendo publicações, tirando selfies, elas estão envolvidas numa série de outras coisas, e às vezes Deus vai usar este miserável pecador que está aqui expondo a palavra para trazer talvez uma resposta ao seu coração. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Quantas vozes dizendo para aqueles discípulos sobre os mesmos assuntos, as mulheres, os discípulos, os anjos, mas eles não acreditam. É assim conosco, nos nossos dias. Às vezes nós estamos tão distraídos que nós nem nos apercebemos de testemunhos espetaculares, de coisas que Deus tem feito nos nossos dias. Como nós temos reagido quando nós ouvimos, por exemplo, pessoas que contam que tiveram vidas transformadas através da pregação da palavra. Pessoas que às vezes nos relatam que aqui na igreja foram abençoadas, mas nós ouvimos aquilo e isso vai para o senso comum, né? Qual tem sido a nossa reação quando as pessoas dizem para você, Deus te ama? Como que isso impacta o seu coração? Como você ouve a voz de Deus falando através de uma outra pessoa que olha para você e fala, Deus se importa com a sua dor, Deus está ao teu lado. O Senhor, Ele padeceu a tua dor, Ele tomou a dor que você tinha e levou para a cruz. Como que isso tem falado ao seu coração? Será que também nós não estamos indiferentes, tal e qual aqueles discípulos, e não estamos aprendendo a ouvir através das pessoas, né? Às vezes nós estamos simplesmente seguindo o nosso caminho, mas continuamos sem fé.
Aqueles discípulos, eles estavam no caminho, caminhando com Jesus, ouvindo Jesus, mas antes de chegar naquele caminho, Deus já havia falado com eles, através das pessoas. Eu tenho certeza que Deus quer promover na sua vida, na minha vida, uma mudança radical no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos aprender a ouvirmos a voz de Deus, e quando eu digo ouvir a voz de Deus, é ouvir a voz de Deus através da palavra, é ouvir a voz de Deus através da ministração de um sermão, é ouvir a voz de Deus quando nós estamos aqui entoando cânticos de louvor ao Senhor, é ouvir a voz de Deus através de uma palavra amiga, de uma oração, através de um bom conselho. E quando nós aprendemos a enxergar além das nossas preocupações pessoais, quando nós aprendemos a ouvir através das pessoas, então nós também vamos aprender a sentir e ouvir a voz de Deus com Ele falando ao nosso coração. Se você olhar para o texto do verso 25 até o verso de número 32, você vai ver Jesus dizendo para eles que eles eram, verso 25, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O que Jesus está dizendo para ele? Como vocês custam a entender, como vocês têm o coração duro, como vocês demoram para crer nas Escrituras. Aquilo que Deus prometeu na sua palavra, meu querido, minha querida, não tenha dúvida, vai se cumprir, né? E se você, eu não vou fazer a leitura até o final, mas se você seguir lendo o texto, você vai ver que eles vão chegar no final, e quando eles chegam, e eles então se apercebem que era Jesus que caminhava com eles, eles então finalmente reconhecem, não estava queimando o nosso coração, a gente não estava sentindo algo diferente. Na medida que Ele falava conosco, alguma coisa dentro de nós, enquanto Ele falava pelo caminho, enquanto Ele expunha as Escrituras. Às vezes, meus queridos, Deus tem falado conosco, nós sentimos Ele falando e o nosso coração se move, mas nós colocamos isso na conta de outras coisas. A gente fala, não, isso é só emoção, não, isso é algo que eu estou sentindo, mas não é Deus falando. Eles estavam andando com Jesus, ouvindo a voz de Jesus, os seus corações sentiam que havia algo diferente naquela conversa, mas eles estavam desatentos aos sinais, eles não queriam ouvir a voz, eles não estavam dispostos a ouvir a voz. Era o próprio Deus caminhando com eles, era o Senhor da história que estava junto com eles, mas apesar daquilo que eles estavam sentindo, eles não perceberam. Foi um encontro casual, foi um encontro sem maiores pretensões, no dia a dia, um encontro. Jesus tem um encontro com eles, mas eles não se apercebem que era Jesus, né? Pense um pouco, sentir e ouvir são canais que Deus pode usar para promover um diálogo conosco. Às vezes nós ouvimos aquela voz interior dizendo que há algo errado, mas nós insistimos naquele caminho, e aí acabamos nos dando mal. Já aconteceu com você? Vem no seu coração alguma coisa dizendo, não siga por aqui, não faça assim, haja de outra forma, e aí a gente não dá muito ouvidos. E aí? Era a sua intuição? Ou era a voz de Deus falando com você? Ou aquela sensação que nós não devemos fazer algo, e a gente não dá ouvidos, e depois se arrepende amargamente. E aí? Era discernimento? Ou era a intervenção de Deus? Meus queridos, ouça, abra os seus ouvidos espirituais para você ouvir a voz de Deus te discernindo. Entenda, é o Espírito Santo de Deus que te conduz, é o Espírito Santo de Deus que está agindo sobre a tua vida, é o Espírito Santo de Deus que quer te colocar no caminho eterno. São pequenos exemplos, a semelhança deste texto bíblico, que muitas vezes Deus tem falado conosco, mas nós simplesmente
queremos silenciar a voz de Deus dentro do nosso coração. Nós simplesmente queremos sermos racionais demais. Entenda, a fé, ela é absolutamente racional, mas falar de fé é algo que transcende um pouco a racionalidade, é algo que vai um pouco além. Nós precisamos nos aperceber destas coisas. Nos nossos dias tão corridos, é necessário que não percamos de vista que a nossa vida é importante para Deus. Por que eu posso dizer que a nossa vida é importante para Deus? Porque Deus enviou o seu Filho para pagar o preço pela nossa vida. Isso não é humanismo, isso é Bíblia. Se a sua vida não vale nada, por que foi pago um alto preço? Se nós não temos valor algum, por que foi pago o preço mais alto? Eu não estou dizendo que você tem valor intrínseco em si mesmo. O valor que está em você é aquele que Cristo pagou por você. O valor que está em você é o amor que Deus manifestou na cruz por você. Então, saiba, valorize, viva este amor. Se renda, deixe Deus falar através da sua vida, enxergue além das suas preocupações, ouça as pessoas à sua volta, sinta aquilo que Deus tem falado, ande de acordo com a voz de Deus. Deus está presente em todo lugar, então nós podemos ouvir a voz de Deus. Cristo morreu por nós, não foi por acaso. Antes da fundação do mundo, Ele nos amou, e amou de tal maneira que Ele, na plenitude dos tempos, veio a este mundo. Então, não é algo restrito a um templo religioso. Deus não vai falar com você somente aqui dentro da igreja. Deus falará contigo no seu dia a dia. Ele está presente em todo lugar. Então nós podemos ouvir a voz de Deus, nós podemos sentir ou perceber alguns rastros dele. Nós não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para, ao ouvirmos a voz de Deus, nós devemos então obedecê-la e fazer aquilo que Ele nos manda, e seguir de acordo com o seu desígnio, e seguir de acordo com a sua vontade. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, enxergue além das suas preocupações. Ouça as pessoas à sua volta. Sinta Deus falando ao seu coração. Não fique preso ao seu problema. Deus tem a solução. Não fique preso às circunstâncias. Deus está no controle. Ouça a voz de Deus através das pessoas ao seu redor. Ouça a voz de Deus através dos sermões que são pregados. Ouça a voz de Deus através dos louvores que são entoados. Seja sensível àquilo que Deus tem falado em seu coração. Às vezes nós nos esquecemos de que Deus fala conosco. Às vezes nós nos colocamos para orarmos ao Senhor, dobramos o nosso joelho, e quando nós encerramos a nossa oração, nós simplesmente dizemos amém, e dali nós levantamos. Sabe o que eu gosto de fazer? Quando eu me coloco em oração, depois que eu termino a minha oração, eu ainda fico ali mais alguns minutinhos, mais 1 minuto ou 2, e ali eu fico simplesmente dizendo: Senhor, se o Senhor tem algo a colocar no meu coração, que eu possa estar com o meu espírito aberto para ouvir a tua voz. E às vezes, nesses momentos, não é sempre, aliás, não é nem na maioria das vezes, mas de vez em quando, enquanto eu estou ali em silêncio, sem orar, só contemplando a face de Deus, tentando simplesmente adorá-lo, mas às vezes vem ao meu coração aquilo que eu estava buscando da parte do Senhor. E é por isso então que eu te digo: promova no seu dia a dia encontros com Deus, porque todas as oportunidades da nossa vida, Deus pode nos abençoar.